do curso de Teologia em Icoraci, trabalho com o pastor Ari, e o pastor Gesiel Almeida, pastor da Assembleia de Deus em Cotijuba. Então, meus amados, neste momento nós queremos convidar aqui o pastor Jaime para assumir aqui o microfone e deixa Deus te usar. Glória a Deus. Meus colegas, a paz do Senhor. Desculpa, irmãos. Quero avisar os pastores, está aqui na minha mesa 5 óculos. De repente você e a sua esposa perdeu um óculos, é só você vir aqui à mesa, vai estar aqui. E uns óculos bonitos até. Glória a Deus. Quero dar o bem-vindo a todos que estão conosco nesta manhã. Eu estava ainda há pouco ali na entrada e pude observar que vários nossos colegas já estão se organizando. Alguns vão lá para o terminal, ou Belém, ou Ananindeua, para pegar transporte, junto com a família. E outros estão já definindo não só o período convencional, mas também alguma lembrança que vão levando, né, para a esposa, que não pôde vir, para um filho, e algum ente querido ou amigo, no reencontro, quando chegarem de volta. E eu louvo a Deus por nossa convenção, que tem sido muito abençoada, onde eu quero louvar a Deus pela condução da diretoria e de todos, na pessoa do nosso presidente, pastor Ritter José, e pela forma muito graciosa como tenho observado o comportamento aqui geral de todos os nossos colegas. Tivemos nestas manhãs e tardes ensinamentos, alguns mais aprofundados no sentido da teologia e outros mais com base no aconselhamento. E Deus tem sido muito bondoso com todos nós. Eu quero convidá-los neste momento à leitura de um pequeno texto que nós encontramos no Evangelho conforme João, capítulo 14, versículo 22. João 14, 22. Eu quero ler do versículo 14, 23 em diante. Diz assim: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, mas elas são do Pai que me enviou. Amém. Vamos orar neste momento. Querido Deus e eterno Pai, estamos em Tua presença, quando o Senhor me concede este rico, extraordinário privilégio de poder falar a Teus líderes, a obreiros, a esposas, a filhos que estão aqui. E eu te agradeço, meu Pai,
porque nada neste mundo pode ser comparado ao privilégio de poder declarar os teus feitos, declarar a tua palavra, declarar a grandeza do Senhor. Que assim a tua virtude seja entre nós, sobre nós, e que o teu poder, que trabalha o caráter de cada um de nós, e a tua imagem em nós, possa, meu Pai, agir em nosso íntimo nesta manhã. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Quero iniciar com uma coisa que é possível que muitas pessoas até achem boba. Porém, o nosso assunto, ele está ligado à comunhão com Deus. Este tema, ele é um tema que todos os presentes que estão aqui, desde pastores, sejam mais recentes ou mais antigos, todos têm competência para estar falando dele aqui. Mas Deus me deu o privilégio de poder falar, né? Então, cada um dos senhores e até das senhoras tem esta competência, este conhecimento. Que o que está aqui não é um tema novo, algo que de repente apareceu e precisamos falar. Esse tema, o assunto, acompanha a igreja através da história. E eu quero iniciar falando sobre o obreiro e a comunhão com Deus, citando uma coisa que eu reitero. Pode parecer boba, porém não é. Existem 3 palavras que nós precisamos saber diferenciá-las. E 2 delas são mais correntes entre nós. E uma terceira também, mas um pouco menor. As 3 são união, comunhão e unidade. É muito comum as pessoas entenderem que as 3 são a mesma coisa, porém não são. E eu vou, como o assunto principal não é esse, quero só citar, eu vou ser rápido. A união é mais ou menos o que está acontecendo aqui com a gente hoje. A união é estar próximo, está perto. É quando nós não criamos dificuldades uns para os outros. Eu não crio dificuldade para os colegas não me criam dificuldade. Então, na união, nós participamos de alguma coisa, de algo, sem nós nos arranharmos. Então, aqui é um ambiente de união. Comunhão é como se fosse um degrau. Na comunhão, nós começamos a nos tornar participantes de situações alheias. Como assim? Aí, quando o colega me conta uma dificuldade que tem no campo. Bom, nenhum colega é obrigado a contar dificuldade para mim, nem para você. Mas quando um colega conta uma dificuldade, ele tem uma expectativa, no mínimo, de ser atendido, no sentido de ser ouvido e até ser aconselhado, orientado. Então, a comunhão, ela é mais do que estar perto, sem criar problemas. A comunhão, ela já entra naquilo que nós chamamos de conhecimento alheio. Por exemplo, duas pessoas, um casal, marido e mulher, podem viver na mesma casa, não brigarem, viverem unidos sem brigar, porém sem comunhão. Como é sem comunhão se não vão brigar? Porém, existem casos que o marido está na mesma casa, a mulher na mesma casa, os filhos na mesma casa,
mas eles não conhecem os seus segredos. Então, na comunhão, as pessoas passam a experimentar situações que os outros têm, que os outros vivem e que você não está vendo. E eles acabam confiando a alguém no qual eles têm comunhão para que tomem conhecimento de algo deles. Terceira coisa é unidade. Unidade já é um degrau maior. A unidade é mais que união. Alguém pode ter união e não ter comunhão, muito menos unidade. Alguém, para ter comunhão, necessariamente vai conhecer primeiro união. Então, volta ao casamento. A união de dois jovens, Deus nos reuniu para unirmos através dos laços matrimoniais. Bom, ali começa a união, mas a comunhão ela é desenvolvida, e a unidade mais ainda. Deixa eu dizer, não existe unidade sem comunhão. A comunhão ela é o passo para a unidade. E as três coisas aparecem na Bíblia. Aparece a união, aparece comunhão e aparece unidade. E quando é unidade? A unidade é quando nós passamos a ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Bom, a maioria de vocês não sabe o objetivo nem o propósito do colega. Ou as irmãs não conhecem de outras irmãs, ou às vezes até de quem está em casa. Na unidade, nós nos unimos e temos comunhão para a execução de um propósito que passa a ser de um só. É o caso da igreja. A igreja precisa ter união. Uma igreja sem união, ela está zerada diante de Deus. Vocês sabem que tem trabalhos, tem igrejas que você tem muita coisa boa, material, financeira, visível, mas que não tem união. Uma igreja que não tem união, como é que ela vai ter comunhão? A comunhão, nós conhecemos particularidades, sejam elas breves, pequenas, ou particularidades profundas de uma situação ou de alguém. A unidade não, a unidade é um objetivo só. A igreja primitiva, ela tanto viveu em unidade, ela viveu em comunhão, ela viveu união, viveu em comunhão e ela viveu em unidade, ela tinha um objetivo só. E com base nisso é que eu quero iniciar a nossa palavra. Nós podemos estar unidos a Cristo, podemos como crentes, diante do que nós ouvimos, estamos nos templos e entendemos que tem alguma coisa que nos faz estar perto. Mas isso é a comunhão? Não, a comunhão é quando nós começamos a entender as necessidades. Inclusive, para haver comunhão com Deus, duas coisas têm que acontecer. Uma do meu lado e a outra do lado de Deus. Não existe comunhão com Deus sem que as minhas particularidades, não é a questão de eu já ouvi falar, alguém já me contou, ou Deus, se fosse o caso de dizer, eu descobri porque eu sou onisciente, eu te vejo. Não, é quando eu resolvo abrir o meu coração, a minha mente, para contar para Deus as minhas dores, as minhas alegrias, os meus temores. O que eu não vou contar para vocês, eu tenho que ter alguém num nível maior do que cada um dos colegas, desde os mais amigos, para contar. Esse alguém é o Senhor. Só existe comunhão na reciprocidade. Ou seja, nós contamos os nossos segredos. Eu conto os meus. Mas ele é onisciente. Não tem a esposa que disse, eu estou sabendo. A esposa diz, eu estou sabendo, me contaram que você está fazendo tal coisa. Você está comprando escondido, está vendendo alguma coisa sem contar. Eu estou sabendo.
Não, mas não é assim que funciona com Deus. Com Deus, nós temos que abrir o coração e a mente e contar nosso segredo para Deus. E outra, comunhão tem reciprocidade. Quando há comunhão, o Criador, a mente que tudo conhece, vai contar os segredos dele, do seu livro, da sua obra, da vida espiritual para nós. Não existe comunhão sem isso, irmãos. Não existe comunhão sem isso. E o Senhor Jesus, Ele deixa muito claro isso aí. E a unidade, a gente pode ter unidade com Deus? Claro que pode. A comunhão não é exatamente fazer coisas, dizer, Deus quer assim, vai ser feito. Aí já parte para a unidade. Porém, não existe unidade sem ter primeiro comunhão. Para entender qual é o propósito de Deus, nós precisamos, primeiro, ter comunhão. Então, só estar na igreja, pregando pelo conhecimento que se tem, cantando, fazendo algum trabalho, é união. Nós nos juntamos. Já a comunhão não. A comunhão, os segredos de Deus serão contados a você. Quando eu digo os segredos de Deus, Ele pode ter contado para outro, mas Ele não vai contar para todo mundo. Ele só vai contar para aquele que, além de ter união no meio do seu povo, ou união com o que é dele, resolve também contar os seus segredos. Eu não sei quantos têm contado os seus próprios segredos para Deus, seus próprios temores, clamores, dúvidas, necessidades, ansiedade. Eu sei que necessidade é muito mais fácil contar. Agora, nós nos derretermos na presença de Deus. E quando eu falo nos derretermos, não é só chorar. É nós termos certeza que Deus conhece, pelo que nós falamos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Aí nós abrimos a porta para haver comunhão. Comunhão necessariamente não é só orar 5 horas. Alguém pode orar 5 horas seguidas e não ter comunhão. Pode cantar 30 hinos e não ter comunhão. Pode ler a Bíblia toda e não ter comunhão. Então, comunhão, ela entra pelo caminho que, além da proximidade que se tem com o próximo, nós resolvemos abrir o coração. Esse é o primeiro detalhe que eu quero citar a vocês, porque infelizmente, normalmente se vê comunhão como algo que é muito prático assim. Então você vê alguém orando no templo, ou vê alguém cantando bem, ensinando bem, pregando bem, ou muita coisa bem, e se dedica bem, contribui bem, aí você diz, fulano tem comunhão. Comunhão não é isso, não é só isso não. Isso pode até ser consequência da comunhão, mas necessariamente comunhão não é isso. Comunhão é a amizade que se tem com Deus a tal nível que nós conseguimos ter clareza de dizer para Deus tudo que somos, tudo que precisamos, e ter coragem de dizer, eu não preciso disso, te agradeço. E Deus, que conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. E quanto mais claro a gente é, mais Ele abre o portal dos mistérios para cada um de nós. Para a vida toda, para tudo que nós imaginarmos. E eu quero entrar por uma outra situação que também é ligada à comunhão. Eu quero primeiro citar genericamente uma coisa que aprendemos nos livros de teologia, nos cursos de teologia. A comunhão com Deus, ela necessariamente necessita de que os atributos comunicáveis de Deus se manifestem a nós, por nós.
Então, uma consequência grandiosa da comunhão com Deus é que os atributos comunicáveis de Deus, eles serão manifestados e, conforme a permanência da comunhão, eles serão intensificados. Bom, se eu falei que tem os atributos comunicáveis, tem os incomunicáveis. Atributos incomunicáveis. A imensidão de Deus. Ele preenche o universo. A imutabilidade. Isso é um atributo que Deus não comunica com a gente. Não comunica no sentido de nós sabermos como é. Bom, a gente pode até conjecturar e escrever um material didático dizendo: a imensidão é, mas saber na prática, não. Porque a imensidão é um atributo incomunicável. A onipotência é incomunicável. A autoexistência é incomunicável. A imutabilidade é incomunicável. São atributos incomunicáveis de Deus. Mas tem os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus, eles trabalham em favor do ser humano, em favor dos crentes principalmente, para que a imagem de Deus exista em nós, dentro de nós. Para que o nosso caráter possa revelar a imagem de Deus. Vocês já ouviram alguém dizer para você? Se alguém nunca ouviu alguém dizer, mas já soube de alguém que ouviu: você tem a cara de pastor da Assembleia de Deus. Você nem conhece o cidadão, a cidadã, mas alguém diz assim: você tem cara de pastor da Assembleia de Deus. Bom, mas será que um cartunista vai fazer um desenho? Faz um desenho com a cara de um pastor da Assembleia de Deus. Bom, como é a cara de pastor da Assembleia de Deus? Mas alguém diz: você tem a cara de pastor da Assembleia de Deus. E se o pastor estava num ambiente não muito agradável, aí ele vai ficar num pé e no outro, porque ele foi descoberto. Então, o que vai trazer para dentro de nós aquilo que é chamado de imagem de Deus, está no meio dos atributos comunicáveis de Deus. E muita coisa que nós temos em nós, temos por isso, com os atributos comunicáveis. E mesmo fora a ação de milagres de Deus, também elas existem por causa dos atributos comunicáveis de Deus. Agora vejam bem, a falta de comunhão, ela empobrece. Você sabe que o descrente, o ateu, o desviado, ele não tem o que nós temos. Que Paulo chega a dizer que a igreja, ela tem a plenitude da divindade. Então, ela pode ter tudo de Deus, daquilo que é comunicável a nós. Mas o descrente não tem. O descrente tem senso da divindade. Isso é teológico. João Calvino que começou com essa expressão. Então, o senso da divindade explica por que que o índio quer adorar o Criador. Por que que o bêbado, alguém que é dominado pelas drogas, de repente passa, chora, esmurra o muro, e alguém vem: você quer Jesus? Eu quero. E você ora, e depois de um dia você vê ele está do mesmo jeito lá. Ele não mudou, porque ele só tem senso da divindade. E o senso da divindade tem prazo de validade. Tanto ele pode durar 40 anos, como durou para Israel no deserto. Como ele pode vir, aquilo que está no Salmo 8, que é o homem, para que dele te lembres. Ou filho do homem, para que o visite. Esse visitar é o senso da divindade que se manifesta no homem, para o homem ter condições de poder se arrepender. Só que o senso da divindade tem prazo de validade. Vocês já viram pregadores que pregam desviados? Pregam desviados e convencem mais do que muito pregador crente. Senso da divindade. O desviado manifesta nele senso da divindade.
Em outras palavras, não tem comunhão com Deus, não conhece os segredos de Deus. A mente humana é capaz de nos iludir quando alguém manifesta e manifestado nele o senso da divindade. Qualquer um, o bêbado, a meretriz, qualquer um pode se manifestar o senso da divindade. Porém, a igreja, pastores, esposa de pastores, filho de pastores, que são crentes, não é só senso da divindade. Paulo fala aos Efésios que a igreja é o corpo de Cristo. E ela é, lá no capítulo 1, no final do capítulo 1, ela é a plenitude da divindade. Então, na igreja, Deus deseja concentrar a sua glória, a sua grandeza. Porém, para isso, precisa haver contato com Deus, intimidade com Deus. Ora, a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E essa intimidade com Deus, ela só vai haver se tiver respeito a Deus, temor a Deus. Senão não vai haver essa intimidade. Você lembra que Adão conversava com Deus? Quando ele pecou, o que é que ele foi fazer? Se esconder. Então, o mundo moderno, ele nos propõe tantas coisas, que o ser humano, ele acaba se intimidando. Ele é intimidado para que ele não se aproxime e abra o coração. Ou seja, conte os seus segredos para Deus. Bom, eu poderia dar vários exemplos aqui, mas eu poderia até me estender. Então, quando a comunhão, ela é tão superficial, que nós nem conseguimos, de fato, entender como é que Deus trabalha, como é que Deus age, quem é Deus, o que eu posso ter. Não sei você, mas eu já ouvi colega, tempo atrás, que disse: pastor, eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Eu disse assim: todos são. Não, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Como não entende? Não, eu leio, mas eu não entendo nada. Nada. Bom, se a pessoa consegue ler a Bíblia, tem liberdade de orar, tem liberdade de procurar os meios de graça. Bom, se a pessoa é doente, tudo bem, mas se não é, até procurar o jejum, ler a Bíblia, como me citou, adorar a Deus através de canto, por mais desafinado que seja, igual o meu caso. Mas a pessoa tem como procurar os meios de graça. E nesse contato com Deus, a pessoa contar os seus segredos. Sabe qual é um grande problema de muitos de nós? É que nós queremos contar os nossos segredos para os outros. As nossas fraquezas para os outros. As nossas limitações para os amigos. E não contamos para aquele que pode nos abrir os tesouros do céu. Nenhum amigo vai me dar para você aquilo que o doador das riquezas celestiais pode nos dar. Só Ele é que pode. Então, quanto menos comunhão tem, quanto menos eu abro o coração, quanto menos eu aproveito a liberdade que eu tenho. Liberdade não é subir aqui, não é subir lá, não é sentar na cadeira lá de cima. Não é essa liberdade que eu estou falando. Liberdade não é andar com o crachá da CGADB. Não, eu tenho liberdade. Eu não estou falando dessa liberdade. Eu estou falando da liberdade de chegar diante do altar de Deus, e Deus está pronto para nos ouvir, e Ele dizer: eu também vou te contar meus segredos, os segredos da minha obra, os segredos da minha palavra, os mistérios do céu. Eu vou dizer algo agora
que eu poderia até não dizer, pode até ser deselegante, mas eu já ouvi alguém dizer: rapaz, você é diferente. Por que eu sou diferente? Não, porque você às vezes quer chorar. Não, não é que eu quero, não. Eu choro porque eu sinto de chorar. E quando Deus mexe comigo, eu choro mesmo. Não, mas o pastor tem que se segurar. Não, mas eu não sou só pastor, não. Eu não sou só pastor. Eu não sou simplesmente líder de igreja. Eu tenho que me aproximar de Deus. E quem tem comunhão com Deus jamais vai prender aquilo que Deus lhe dá. Aleluia. A diferença da nossa comunhão, a minha e a sua, a de vocês uns com os outros, é que na nossa comunhão humana, se você diz: eu estou com um problema sério em casa, um exemplo, né? Eu estou com o meu talão de luz, está muito alto, ora por mim. Aí o que você vai fazer? Aí o colega vai ouvir e não vai sair contando para todo mundo, porque eu confiei nele. Mas mesmo entre nós, essa comunhão ela falha. Alguém conta uma situação pequena, uma dificuldade com a esposa, dificuldade com o filho, dificuldade com o pastor da igreja, dificuldade com o supervisor. Aí aquele já conta para o outro, outro conta para o outro, outro conta para o outro. Então entre nós é assim. Não é assim porque tem que ser, porque os seres humanos falham. Mas na comunhão com Deus é diferente. Por que é diferente? O que Ele conta para nós, o que Ele dá para nós, o que Ele diz para você, o que Ele revela para você, o que Ele esclarece para você, é o contrário. Você vai pagar o preço, se não contar. É diferente do comportamento humano. No meio dos homens, se nós somos amigos de verdade, nós guardamos. Na comunhão com Deus é diferente. Entre eu e Ele ouve. E Ele não vai sair revelando para ninguém o que Ele ouviu de mim. Mas o que eu recebi dEle, eu tenho a obrigação de sair contando para todo mundo que eu puder. Quem está entendendo, levanta a mão e diga: Senhor, eu me proponho a aumentar a comunhão contigo. Oh, glória. Não tem coisa mais extraordinária do que essa comunhão. Não existe. Não existe. Eu respeito muito, sou incentivador, aconselho. Agora deixa eu dizer uma coisa: nenhum livro é igual ter comunhão com Deus. Nenhum! Com exceção da Bíblia. Você já comprou aquele livro Teologia Sistemática de fulano? Eu digo: não, rapaz, tu vai saber o que é conhecer Deus é quando lê esse livro. Não é não! Conhecer Deus é ter comunhão com Ele. E sabe de uma coisa? Nós não podemos deixar essa verdade ser sepultada. Estão trocando a comunhão com Deus simplesmente por biblioteca. Nenhuma biblioteca de 5 mil, 10 mil, 15 mil livros troca superior à comunhão que nós podemos ter com Deus. Oh, alguns de vocês já me conhecem. Sei que pareço exagerado para alguns, mas só que dentro de mim, além de amor a Deus, tem uma coisa que todo crente também deve ter: paixão pelo que é de Deus. E quando eu falo que eu fico mais efusivo,
Não é porque é o meu jeito, não. Porque cada um de nós pode desenvolver, através da comunhão, essa paixão pelo Criador. Deixa eu entrar no outro tema, outro assunto. Lembra que eu falei, quanto menos comunhão, diminui o que Deus pode nos dar. Claro, se tem pouca comunhão, superficial, o que Deus pode nos dar diminui. Não, Deus prometeu, tem que dar. Não funciona assim não. Não teve comunhão? Não tem. Pode ter, como citou o pastor ontem, 20 Bíblias de estudo. O pastor Célio que citou, não foi? 20 Bíblias de estudo, né? Pode ter 20 Bíblias de estudo, 40 Bíblias. Eu assisti um dos nossos colegas dizendo: irmão, coloque aí quem é que tem mais Bíblia do que eu. Eu já tenho 40 de estudo. Bom, pode ter. Pode ter 30, 40, 50, 100. Bom, o que eu vou dizer não está ligado a esse vídeo que eu vi. Mas pode ter quantas a pessoa quiser. Mas e comunhão? E comunhão? Comunhão daquelas que Deus vem de madrugada através de um dos seus agentes e bate na porta do seu quarto. Já pensou com quantos ainda acontece isso? Aí você se espanta e alguém, eu vou citar um nome aleatório, João. Aí o pastor João se acorda. Poxa, está alguém me chamando. Mas quem é? Deve ser lá fora. E vai, não tem ninguém, vai lá atrás, não tem ninguém. E olha para a casa do vizinho, não tem ninguém chamando. Aí entra de volta no quarto e pensa. Não vai pensar, o diabo está me chamando. Claro, vai pensar, Deus está me chamando. Quando tem comunhão, e ela vai se intensificando, chega uma hora que o seu amigo, ele vai atrás de você, para lhe procurar. Pastor, o senhor já passou por isso? Claro que já. Eu tenho aqui amigos que sabem de uma situação que eu passei uma vez. Tem ali o pastor Rubens, o pastor Douglas e demais pastores. Eu estava uma vez lá na igreja, lá na casa pastoral, e eu estava só nesse dia. Minha esposa estava para Belém com meus filhos, que vieram para estudar em Belém. E eu comecei a notar, já de madrugada, o cachorro muito agitado, o cachorrinho pequeno, muito agitado, chorando. Eu levantei e ele se enrolava na minha perna. E eu pensei, a princípio, sentindo falta das minhas filhas, né? Peguei ele no colo, levei na parte de trás, e olhei, estava quieto, levei na parte da frente, e ele resmungando, e metendo a cabeça assim no meu peito. Nada, eu disse, eu pensei, vou dar uma volta com ele. Eu vou descer e dar uma volta com ele. Aí lá na casa, ainda tem uma porta de alumínio, com o vidro em cima, uma escada, e uma porta de chapa no final da escada embaixo, que dava para um pequeno pátio de muro baixo. Aí eu abri a porta de alumínio, quando eu cheguei no segundo degrau, aí eu escutei um negócio. Gritos, muito grito, muito gemido mesmo, que não dá para explicar como. Gritos e gemidos. Aí nessa hora, a cachorrada da rua se animou também. Cachorro latindo e gritando, aquela coisa, aquele escangalho todo. Aí eu entendi, eu sentei, agarrado no cachorrinho, ele resmungando. Aí eu chorei ele sentado no segundo degrau daquela escada. E aquilo ali foi como uma ação de Deus, uma revelação de Deus. Eu não tenho esse negócio, não, eu fui lá no inferno. Não, eu não fui no inferno, não. Mas eu ouvi gritos, muitos gritos. Quase igual quando a gente grita, amém, mas gritos desesperados. Gritos de horror. Lamentos, brados desesperados.
Eu entendi. E sabe o que é mais interessante? Que o cachorrinho estava ouvindo e eu não conseguia ouvir. Quantas vezes Deus está querendo nos alertar, querendo nos revelar alguma coisa, nos dar algo maior para o nosso ministério, nos abençoar muito mais, e nós não estamos prontos para ouvir. Nós estamos tão distantes, tão longe da comunhão, só acostumados na união, que nós não percebemos o que Deus quer nos falar, o que Deus quer nos contar, o que Deus quer nos revelar, o que Deus quer nos dizer. E não venha com esse negócio de dizer, tem gente que Deus gosta de contar. Deus gosta de contar, é para todos aqueles que quiserem. Eu quando cheguei, agora tem uma coisa, o que você recebe de Deus, você recebe e você passa, seja da palavra, trabalho, tratamento, mudança de conduta, de comportamento, não é só lendo também, mas tem ações de Deus que você desaba. Eu vou dar um exemplo ruim, no final é bom, mas no começo é ruim. Eu fui pastor de uma cidade, primeira cidade, que uma das congregações tinha um problema, está enfrentando um problema sério. Sério que eu digo, porque era o comentário da época. E a profecia, chegou até alguém a bater numa pessoa, caiu lá do alto da ponte dentro d'água. Aí os colegas disseram, não, tem que ir lá, tem que tirar esse dirigente, porque quem manda é o pastor, porque quem tem o cajado é o pastor, tem que tirar esse cara. Eu não vou colocar desculpa na idade, não. E eu mesmo já falei para a pessoa isso. Aí eu fiquei pensando, os colegas, colega que eu digo da igreja. Aí eu peguei, aceitei. Vamos embora lá tomar uma providência. Tem que ser assim mesmo. Porque o pastor é que tem a última palavra. Porque o pastor. Aí eu fui. Enchemos um barco. Eles encheram. Fulano. Enchemos um barco e nós fomos. Aí sabe o que eu fui fazer? Tirar o dirigente. Sem avisar. Pastor, o senhor fez isso? Fiz. Sem avisar. Cheguei lá, está ali ele, está pensando que ele vai lhe enrolar e tal. Aí eu fui. Cheguei no culto, falei, desempolsei, vai ficar fulano, amém. Aí eu esperei. Não teve reclamação, não teve briga, não teve confusão. 25 anos depois, o Espírito de Deus trabalhou em mim. Já vinha trabalhando, só que não era intenso como foi ficando. Foi ficando. Aí chegou uma hora que eu chamei disse, consiga o telefone do irmão Benedito, lá de Cametá. Consiga o telefone dele. Qual é o Benedito? Miranda. Pode deixar, não conseguiu. Consigo o telefone, até que o pastor Adebaldo, que é pastor auxiliar em Moná, conseguiu para mim. Aí eu liguei para ele. Falei para ele. Disse, você sabe o que está acontecendo? Não, meu pastor, o que foi que houve? Porque naquele dia, eu fui lá, nem lhe avisei, o senhor arriscando a família nas marizias, arriscando a esposa, arriscando seus filhos, e eu cheguei lá, machão, porque eu era o pastor da igreja, lhe tirei. Sabe o que eu falei para ele? Só que o Espírito de Deus trabalha em mim. Não, pastor, naquele dia eu fiquei tranquilo. Pois é, eu vi depois que o senhor ficou tranquilo. E o senhor não me fustigou, não fez nada, não fez abaixinado, não reclamou para nenhum obreiro, o senhor simplesmente se aquietou. Disse, não, mas fique tranquilo. Não, ficar tranquilo não. Eu sirvo a Deus. Eu não sirvo só a igreja, eu sirvo a Deus.
Então estou lhe telefonando para fazer uma coisa. Diga, meu pastor. Lhe pedir perdão. De quê? De eu ter chegado lá, sem lhe avisar, sem mandar recado, lhe tirei de lá, igual um dono da igreja. Aí ele se emocionou do outro lado, arriscando a família, e eu chego lá, sem perguntar para Deus, se era para fazer isso. Aí sabe o que aconteceu? Choram de lá e choram daqui. Não, pastor, eu entendo, seu pastor. Não, mas não é porque o pastor tem que fazer isso, não. Você sabe quem foi que me incomodou? Não foi nenhum parente seu, não. Não foi nenhum amigo seu do mundo material. Quem me incomodou foi Deus. Foi o Espírito de Deus. Sabe o que acontecia? Eu acordava de manhã cedo. Procura o Benedito e pede perdão. Procura o Benedito e pede perdão. Todo dia! A gente olha, esse aí não está com nada. Ah, esse aí, coitado. Ah, esse aí é o irmãozinho lá da beira do Igarapé. Esse aí, coitado, tem vontade, é um sonhador. Todo dia Deus me incomodava. Ah, pastor, isso é fraqueza. Fraqueza é para os arrogantes. Para quem tem comunhão com Deus, isso se chama humildade diante de Deus. Eu errei e eu vou pedir perdão para quem eu errei. Você já pensou que vai fazer, está no caminho de 30 anos? Sabe o que ele me disse? Eu já fui na convenção, eu lhe vi, me deu muita vontade de dar um abraço, mas eu fiquei de longe. Olha, o pessoal lá, até onde eu sei, está muito bem comigo, mas eu deixei um irmão ferido. Esse negócio da gente, a gente às vezes querer ser chefe, e quando a gente quer ser chefe, a gente nem está perguntando para Deus, Senhor, eu posso fazer, eu devo fazer, me diz! Mas sabe o que é uma coisa que é boa? Que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Depois disso, já passei, tenho estado em lugar que o pessoal diz, pastor, pelo amor de Deus, senhor pastor, o que você vai fazer? Perguntar. Não, mas se fosse fulano, ele é ele, eu sou eu. Eu aprendi que nós temos que buscar a presença de Deus para Ele contar a melhor forma de agir. Quando eu cheguei numa igreja, num campo, que eu cheguei, está aqui a posse, quem me deu a posse foi o pastor Océlio. Fui empossado. No outro dia, aí eu vou para a igreja. Entrei. Eu não tinha nem um dia de pastor. Quando eu vou entrando, o Espírito de Deus falou para mim assim: o teu trabalho aqui vai ser com órgãos de chancela. Eu nunca nem tinha ouvido isso. O teu trabalho aqui vai ser com órgão de chancela. Para tu desengatar isso aqui, é com órgão de chancela. Aí os irmãos estão falando, eu aqui pergunto assim, o que é órgão de chancela? O que é isso? Por que está me dizendo isso? Ora, mas não é, ele não vai contar os segredos, não vai contar os mistérios. Aí o povo pensa assim, esse pastor é doido, o que é isso aí? Não é doido não, é comunhão com Deus. Na comunhão Deus te conta coisa que ninguém sabe. Um projeto que ninguém teve. Aí Deus vai te dar, Ele vai te dar. E as pessoas ficam, poxa, mas esse negócio é muito complicado. Não, na mente de quem recebeu, não é. Por que que não é? Porque ele vai contando assim, como é que funciona o segredo. Igual o teu professor de matemática, igual o teu professor de física,
funciona desse jeito. Peço para cá, tu põe para cá, coloca isso aqui, tira isso aqui. Aí a tua mente vai. Isso vale para a área educacional, vale para a área de conquistas espirituais, vale para a área de conquistas materiais, vale para a área de conquista patrimonial para a igreja local, vale para a área de missões, vale para a área de evangelização, vale para a área do marketing. Por que a gente tem que ser só copiador? Um dos dons, um dos atributos comunicáveis de Deus é criatividade. Por que tem que só copiar? Todo mundo que se copiando. Não. A criatividade vem nos atributos comunicáveis de Deus. E essa questão de atributos comunicáveis de Deus, que quanto mais comunhão tem, mais ele vai aumentando. Eu vou mostrar algo para vocês. Pastor Océlio ministrou Isaías em Êxodo 33, e foi até o versículo anterior do que eu vou ler. Eu quero ler Isaías 33, 18 e 19. Por gentileza, abra sua Bíblia. Êxodo 33. Êxodo 33. Olha, você vai ver que coisa interessante. Êxodo 33. Mesmo eu sabendo que eu vinha falar de um assunto que vocês dominam, domínio que eu digo é no sentido de orar, de ler a Bíblia, de jejuar e de procurar a presença de Deus, mas o Espírito de Deus disse, não, eu vou te dar o que tu vai falar. Eu estou falando o que Deus colocou na minha mente para falar para vocês, tá bom? Então veja, Êxodo 33, versículo 18. 33, 18. Diz assim: Moisés disse a Deus, eu te peço que nos mostre a tua presença gloriosa. E na maioria, essa tradução que eu estou lendo chama NVT. Na maioria das traduções diz que me mostre a tua glória. Era o pedido. Eu quero que tu me mostre a tua glória. E tem a tradução que diz toda a tua glória. Pois bem, olha o 19. No 19, versículo 19, ele diz assim: o Senhor respondeu, farei isso. Ele está dizendo, eu vou cumprir o teu pedido, eu vou atender o teu pedido, eu vou executar o teu pedido. Bom, Moisés quer ver a glória de Deus, e tem tradução que diz, toda a glória de Deus, eu vou te atender. Olha o que ele vai dizer. Antes de ler, deixa eu dizer o seguinte. Quando se fala em glória de Deus, o que é a primeira coisa que nós imaginamos? É o céu se mexendo aqui, esse templo balançando, e cada um de nós aqui sem poder se controlar, e levanta todo mundo a mão, e todo mundo dá glória a Deus, e alguns que ainda conservam aquele espírito mais jovial, vão rodar e vão sacudir, e vai correr aqui no corredor, porque a glória de Deus está aqui. Isso é natural. Aqui, ou lá no templo, que alguém pense isso. Mas veja o que Deus vai dizer para Moisés. 19. O Senhor respondeu, farei isso, e farei passar diante de ti toda a minha bondade. Veja como é que Deus vai descrever a passagem da glória. Farei passar toda a minha bondade. Quando você vê alguém cheio da glória de Deus, mas só conhece bondade do livro, caia fora. Farei passar toda a minha bondade. Não existe glória de Deus. Pode estar sapateando, rodando, correndo no corredor, dando cambalhota, jogando a Bíblia para cima, aparando na costa. Porque para sair inventa de tudo, né? Sabe lá se já não inventaram isso também. Farei passar toda a minha bondade
anunciarei diante de ti o nome do Senhor. Então você já está vendo, não tem glória de Deus sem bondade. Não tem glória de Deus sem o nome do Senhor nela. Não tem. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não existe glória de Deus sem misericórdia. Está vendo porque que eu contei aquele, alguém chama testemunho? Pastor, contar um testemunho desse? Sim. Aquilo se chama falta de misericórdia. E quando a glória de Deus vai aumentando, diz, pera lá, ajeita aonde teve falta de misericórdia. Pode ajeitar. Eu tive que ajeitar. Ah, pastor, o irmão não estava nem ligando. Não estava, mas Deus estava. Faz todo esse tempo. Sim. Não é melhor ajeitar agora do que correr o risco de ir para o inferno depois? Ah, pastor, mas espera lá, não é bem assim. Pois é, para nós sempre não vai ser bem assim. Porque a gente não quer dizer para Deus, Senhor, é tu que tem que mandar e não eu. É tu que tem que mandar em mim e não eu mesmo me mandar ou querer mandar em ti. Então a comunhão faz isso. A comunhão, além de nós nos aproximarmos, ele vai ter que ter liberdade comigo e eu com ele. Com que cara eu vou ficar chegando para ter comunhão com Deus, se ele está me cobrando um posicionamento de algo que ele já me falou? Como é que eu vou ter comunhão com Deus? Como é que a glória de Deus vai aumentar na minha vida? Se ele já disse até que, se você não ajeitar a falta de misericórdia lá de trás, parou. Aí você fica estagnado aqui. Não, eu tenho um sonho. Vai ter sonho até morrer. O problema é nós, seres humanos, aceitarmos isso. Agora eu te garanto uma coisa. Lembra que teve o caso de Moisés lá, que matou o homem e se escondeu? Aí teve uma hora que ele se derreter com Deus. Não, porque eu matei lá o egípcio e eu tive que fugir, me esconder. Aí chegou um momento que Deus olhou, então agora é a hora. Por que não foi antes? Teve que passar. Não, porque Deus estava preparando. Pois é, aí nós vamos ficando nesse negócio, Deus está preparando. O que Deus quer, Ele vai dizer para quem Ele tem comunhão. O que Ele não quer, Ele não vai dizer. Não, tu está querendo isso. Se Ele não disse, eu quero, não se meta. Ah, pastor, mas Deus não vai falar tudo. Não, não vai, se não tiver comunhão. Mas se tiver comunhão, Ele fala. Oh, glória. 19 ainda. Então terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Aqui ele coloca só nesse texto. Ele já colocou bondade, ele já colocou o nome do Senhor, ele já colocou misericórdia, ele já colocou compaixão. Ele não colocou, vou fazer passar fogo, vou fazer, tu vê o céu se mexendo. Não, ele colocou coisas que devem estar dentro de nós. Dentro de nós. Então a primeira preocupação com a glória de Deus é dentro de nós. Não é fora aqui não, é dentro de nós. O que adianta se pregar, falar em glória? Lembra daquele texto que Jesus falou em Mateus 7? Lá do 20, 21 em diante, que diz assim: naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, em teu nome operamos maravilha, expulsamos demônios, profetizamos. Aí diz assim: podem se afastar de mim, seus malditos, porque vocês praticaram a iniquidade, não quiseram se curvar para Deus, para deixar o que lhes agradava, em detrimento do que Deus queria. Então podem se afastar de mim. Então o principal que Deus quer com a sua glória não é o que está fora aqui, é o que está dentro de nós. Por que o que é o que está dentro? É porque dentro é trabalhado o caráter de Deus em nós. Os atributos comunicáveis, eles trazem atributos de Deus que trabalham o nosso caráter. E para nós
que traz de volta a imagem de Deus em nós, em mim, em vocês. Então, glória só para mexer ambiente não é o que Deus quer, primeiramente para nós. A primeira ação da glória de Deus para nós, pastor, mas ele pediu para ver, não foi para sentir. Foi, mas só que Deus já está dizendo, é como se Deus estivesse falando para ele, não vai pensando que o principal é ver rocha quebrando, é ver árvore pegando fogo e não se gastando. O principal é dentro. Eu vou te mostrar bondade, eu vou te mostrar misericórdia, eu vou te mostrar compaixão, eu vou te mostrar como é o nome do Senhor, é dentro. Não tem aquela questão do fruto, não é frutos, fruto do Espírito, de Gálatas 5, olha o que aqui diz, bondade, compaixão, misericórdia, onde é que estão? Lá nos atributos comunicáveis de Deus, que a glória de Deus manifesta a nós. E quem é que vai ter isso, pastor? Quem tem comunhão com Deus. E quanto mais tem, mais isso aí se manifesta. Ô, só fulano carnal, só não diz assim, ô fulano carnal, ô irmão carnal, ô irmã carnal. O que é isso aí? Falta de trocar segredos com Deus. Não tem jeito, vai ser carnal. E se for pastor, vai ser carnal. E se for esposa de pastor, vai ser carnal. E se for filho de pastor que está fazendo o seminário, mas se não tiver comunhão com Deus, vai ser carnal do mesmo jeito. Porque o fruto do Espírito, ele vem através da manifestação dos dons comunicáveis de Deus, que estão na glória de Deus. Lembra que o Salmo 23 diz? Diz assim, certamente, que a bondade, ele fala da bondade, e que a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tem tradução que diz, para que eu habite e habitarei na casa do Senhor. Sabe onde está escrito bondade e misericórdia? É para estar dentro da casa de Deus, aonde a glória de Deus tem que estar. Mas para ter essa glória de Deus, que traz bondade, que traz misericórdia, tem que começar por nós. O que eu estou dizendo é muito sério. E olha, eu estou falando sério mesmo aqui, quase carrancudo. Mas quem me conhece sabe que eu sou ameno, brando. Mas quando se fala as verdades de Deus, a gente vira leão. Cada um de nós vira um leão na mão de Deus. Cada um, desde o mais calmo, vira um guerreiro, um gladiador nas mãos de Deus. Pastor, e a apostila? A apostila você lê. Eu quero falar mais um pouco sobre a questão da comunhão em relação à glória de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, guardem, e quem puder anotar, anote. A glória de Deus, ela se manifesta aos seres humanos com a essência dos atributos comunicáveis de Deus. Ora, o que Deus vai fazer com Moisés? Ele vai mostrar a glória, vai passar diante dele. Mas Deus manifesta a glória da Trindade a nós, na essência dos atributos comunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis de Deus não são manifestados, a não ser visualmente, mas em nós, para nós comandarmos, fazermos alguma coisa. Não são os incomunicáveis, são os comunicáveis. A glória de Deus revelada aos seres humanos, aos homens, aos crentes,
aos pastores, ela se manifesta, ela trabalha na essência dos atributos comunicáveis de Deus, qualquer um deles. Pastor, e aqueles dons, os dons que Paulo escreve aos Coríntios, aqueles dons estão na essência dos atributos comunicáveis de Deus. Esses dias no corredor ali do prédio da convenção ali da Mário Covas, um jovem muito preparado, ele me perguntou o seguinte: pastor, me diga uma coisa, essa questão dos dons de Deus, os dons de Deus, atributos de Deus, mais ou menos assim, como é que a gente vai manifestar isso aí, ou entender isso aí? Todas as qualidades que Deus nos dá, todas, elas se manifestam através dos atributos comunicáveis de Deus a nós. Eu tenho ouvido muito, e por que então Jesus, tem um jovem perguntou, e por que eu estou orando e Jesus não está fazendo milagre? Bom, tem vários motivos, um deles é o próprio tempo, porque Deus não escolheu todo mundo para estar por aí andando fazendo milagre. Tem pessoas que foram escolhidas para ministrar, como mestre. Não quer dizer que Deus não possa usar o mestre para de repente o milagre acontecer. Pode. Deus tem pessoas que Ele chamou especificamente para serem evangelistas, que Ele chamou para cuidar de pessoas que são pastores, que Ele chamou para o ministério profético da palavra. Ele quis chamar e acabou-se. Então, conforme o tipo de chamado que Deus tem para alguém, é natural que se manifeste mais alguns atributos do que outros. Agora vejam, nenhum dos talentos que nós recebemos de Deus estão fora dos atributos comunicáveis de Deus. Em outras palavras, todos nós, ninguém consegue fazer nada no mundo espiritual sem a manifestação da glória de Deus em nós e para nós, seja dentro, através do fruto do Espírito, através do trabalho do caráter, e é esse trabalho do caráter que faz o homem ser promovido de senso da divindade para a plenitude da divindade. Aí você começa a entender, você começa a ter visões espirituais, começa a ouvir coisa que ninguém está ouvindo. Esse cara só pode ser doido, está ouvindo voz, e está maluco, tem que tratar com psicólogo. Não, está enganado. Deus ainda fala assim, Deus ainda usa pessoas que ouviram a voz de Deus, pessoas que ainda têm visão de coisas que estão fora deste parâmetro material. Só que para isso, a glória de Deus tem que aumentar a ação dela em nós. Em outras palavras, os atributos comunicáveis de Deus, eles têm que ampliar a dimensão deles, o trabalho deles na nossa vida. O que é que os jovens dizem para vocês? Esse é o meu exemplo, né? Diz assim, esse é o meu exemplo, esse é a minha referência, isso é a minha referência. A maioria aqui já ouviu isso. Eu também escuto. Mas sabe como é para você ser a referência? Tem algo em você, não é porque você faz a barba bem feita, corta o cabelo igual eu, quase pelado. Não é por isso. Porque gosta de ir para o culto, todo culto você vai de gravata e de terno. Não é por isso. Não é porque você ensina bem, prega bem. Não. Porque o caráter de Deus está sendo revelado através da tua vida e tu nem percebe. Mas esse caráter de Deus em nós, e que faz manifestar a imagem de Deus, o outro é que vai perceber. Lembra que o pastor Ari falou? O outro é que vai ver, você não vê.
E às vezes quem está do teu lado também não consegue perceber. Não, isso aí é mesmo que está vendo Deus andando na terra. Ah, pastor, só exagerou. Sim, eu exagerei. Mas tem irmão que diz, isso aí, Deus não está aqui, mas está fulano. Não tem pessoal que diz? Deus não está aqui, mas está fulano. Às vezes o próprio irmão diz, o pregador diz, irmão, Deus não está aqui visivelmente, mas Ele me colocou aqui hoje à noite. Os irmãos levantam. Então, se tiver moral, tiver imagem de Deus dentro, aí o povo baixa a cabeça e adora, porque o povo acreditou que Deus vai fazer alguma coisa, porque aquela pessoa tem a imagem de Deus na vida dela. Imagem de Deus, quanto mais comunhão tem, mais ela vai ficando colorida assim. O pessoal vão olhando, olha, isso aí é crente mesmo. Essa senhora aí é crente mesmo. Esse rapaz aí é crente mesmo. Esse obreiro aí é obreiro mesmo. Esse obreiro aí é de Deus mesmo. A imagem vai se formando. Não é só aquele riscado do cartunista, não. Vai riscando colorido. E depois vai dando aquele, parece cor de LED, e vai ficando mais brilhoso. Não é maravilhoso? Mais brilhoso. Sabe o que eu aprendi com Deus? Que as coisas daqui da terra... Pastor, porque o senhor está querendo ir? Não, eu não estou querendo. Irmãos, não tem nada melhor do que ter comunhão com Deus. Não tem nada melhor do que você acordar, aí você olhar as pessoas, você ficar feliz. Passa um cachorro correndo, você... Poxa. Aí a lágrima corre, o cachorro passou correndo. Quem que vai ligar para cachorro? Só quem tem comunhão com Deus. Lá em Romanos capítulo 1 chega a dizer que os dons de Deus, os atributos de Deus, claramente se revelam, se manifestam pelas coisas que foram criadas. Então não fique admirado se de repente, não é só o seu cachorro, passar um cachorro lá, você ficar bobo olhando ali, admirando aquele animal. Você vai lá no museu, fica bobo admirando uma tartaruga. Essa tartaruga bonita, né? Tirar uma foto da... Tanta coisa bonita, tu vai tirar foto de tartaruga. Mas sabe quem é que faz isso? Não é só porque o teu coração é ligado à biologia, é ligado a esta cultura woke que está por aí. Não, porque você tem comunhão com Deus. Aí você começa a admirar a criação de Deus. Isso aí a gente não consegue escapar. Passa a ser do teu dia a dia. Você vê o bebê no braço do outro, aí você já quer ir logo lá, abençoar, colocar a mão. Você quer elogiar, dizer vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher. Que você se encanta com a criação de Deus. Você quer abençoar todo mundo. Você tem comunhão com Deus. Você sabe que tudo que está em volta de você tem um propósito de Deus. Agora, se a comunhão está pequena, os atributos comunicáveis de Deus, bondade, misericórdia, nome de Deus. Jesus disse, olha, vocês vão em todo canto, no meu nome, e os demônios vão ser expulsos. Vocês vão falar em línguas, novas línguas. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, nada acontecerá com vocês. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aí usa o nome, está dentro da pessoa. O salmo está direto, porque guardaste o meu nome, porque tu temes o meu nome, porque tu conduz o meu nome, porque o meu nome está em ti. Não tem glória de Deus sem isso. Não tem. Coloquemos na cabeça uma coisa, não existe glória de Deus sem os atributos comunicáveis, que trabalham tanto o nosso caráter, como homem, como crente, como pastor. Não existe glória de Deus primeiro sem isso. Pode estar todo mundo sapateando aí, mas se a glória de Deus não estiver trabalhando dentro de você, nem adianta, está todo mundo, eu vou entrar também. Não perca o seu tempo. Primeiro a glória de Deus. O que vai nos levar para o céu não é o ambiente, é o que está dentro de nós. Bondade,
amou. Sabe como é que Deus é chamado? Sabe como é dito? Deus é amor. Então, um dos atributos comunicáveis de Deus é amor. Não existe glória de Deus sem amor. Aqui quem manda sou eu. Glória de Deus sem amor não existe. Se tirar amor dos atributos comunicáveis, o que vai ser de nós? Como é que nós vamos ter compaixão das almas? E compaixão também está nos atributos comunicáveis. Não é uma compaixão humana, é a compaixão do próprio Deus que está em nós. Não é só o amor humano, não é só a bondade humana, é a bondade do próprio Deus que está em nós. Eu não sei vocês, mas eu acredito que muitos, talvez a maioria aqui, já viu, já ouviu alguém dizer assim: fulano é muito besta, você. Fulano é muito besta. Alguém fala de você. Por quê? Aquela pessoa ali diz que está com problema de coração, aí pede 5 ali, pede 10 aqui, pede 20 ali, pede... Fulano é muito besta. Eu? Se pudesse era eliminar. Aí nós queremos glória de Deus. Ainda chama para quem tem compaixão, quem tem misericórdia, quem tem bondade, a de Deus, não é a humana, a de Deus, de besta. Fulano é muito besta. A irmã vai atrás de um gás lá na igreja. Quando uma senhora da igreja chega aí no templo pedir ajuda para comprar o gás, é o último tiro. É a última opção. Por quê? Porque as mulheres são muito cautelosas, mas geralmente elas vão fazer o que o marido não tem coragem de fazer, que é ir lá com o pastor e dizer: ajude a comprar o gás. Não tem outra saída, aí vai. Aí alguém diz assim: esse pastor é muito besta. Dinheiro da igreja não é para estar comprando gás. Pois é. Só que na imagem de Deus tem um negócio chamado misericórdia. Pode pregar 1 hora, 1h30, 2 horas, pregar a vigília inteira, mas se não tiver, não existe glória de Deus para o cidadão. Por favor, fiquem em pé. Eu quero agradecer pastor Ritter pelo enorme privilégio que está me dando. Eu quero citar de novo: qualquer um dos senhores, não é questão de dar conta, falaria sobre comunhão com Deus com maior facilidade. Ainda tem um detalhe: a maioria de vocês não ia precisar ficar procurando texto, não tem que falar disso aqui. Não. Quem tem comunhão com Deus, que tem a prática, vai ter facilidade de falar. E o Espírito de Deus lembra na tua mente. Não foram vocês, Deus deu para mim o privilégio. E eu agradeço vocês terem ouvido. E entenda uma coisa: Deus quer derramar, manifestar da abundância dos dons comunicáveis através da presença do seu Espírito na nossa vida. A glória doxa pode se manifestar dentro de nós, se manifesta dentro de nós, modela o nosso caráter, traz a imagem de Deus para nós de volta. E essa glória acabou do ambiente, ela não vai só nos visitar. E eu quero terminar